Olá pessoal, beleza? Aqui é Eduardo. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a resistência de Deus com relação aos orgulhosos, né? Quero falar um pouquinho sobre isso e por que Jesus ele manda a gente ser humilde como ele, né? Quero falar um pouquinho sobre isso com você. Antes, quero pedir a você que ainda não está inscrito no canal que se inscreva, compartilhe os vídeos se a palavra falar ao seu coração e sempre que possível deixa um comentário, dá um joinha aí para que os vídeos alcancem mais pessoas, tá bom? Mas vamos lá. Pessoal, olha só, a Bíblia diz o seguinte, que Deus ele resiste aos soberbos, ele resiste aos orgulhosos, em algumas versões fala assim, mas ele dá graça aos humildes, ou seja, ele dá graça, o que é a graça? Ele dá favor aos humildes, aquela pessoa que é humilde, Deus está sempre dando favor a ele. E é engraçado que a gente fala muito sobre humildade, a gente fala muito sobre orgulho, mas muitas vezes a gente age de forma muito orgulhosa. Esses dias mesmo eu tive uma situação que eu tive que tratar um assunto com uma pessoa, e essa pessoa estava precisando de mim, de outras pessoas, mas a forma que ele tentou tratar isso com a gente foi de forma muito orgulhosa e soberba, impondo, sabe? E eu vi que o negócio estava desandando por causa disso. E aí, eu conversando com a minha esposa, eu falei assim, gente, mas se Deus, a Bíblia fala que Deus ele é a essência do amor, a longanimidade de Deus é uma coisa maravilhosa. Deus é puro amor, longânimo, a ponto de pegar um homem que está na sarjeta e transformar esse homem, assim como ele fez comigo. Eu fico pensando, como Deus é compassivo, Deus é amor, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Deus, sendo tudo isso, a Bíblia fala que tem resistência a pessoas orgulhosas e soberbas. Ou seja, essa resistência é como se Deus falasse assim, eu resisto, não tem como eu me aproximar. Não tem como eu me achegar a essa pessoa porque ela é orgulhosa, ela é soberba. Se Deus quer tudo isso, ele tem resistência com a pessoa que é soberba, imagine o ser humano tão falho quanto eu, como eu não vou ter uma resistência a tratar com uma pessoa soberba. E aí, quando eu me lembro, Jesus fala assim, aprendei de mim porque eu sou manso e o quê? Humilde de coração. A humildade é algo que você aprende. E como é que você aprende? Observando alguém que é humilde de coração. E a pessoa que eu vou te falar aqui, que você não vai errar, que você pode aprender com ele ser humilde, não vai ser eu e talvez não vai ser o seu vizinho, por exemplo, mas vai ser Jesus Cristo. Ele sim foi uma prova de humildade. Às vezes alguém fala assim, mas essa pessoa é tão humilde, a pessoa nasceu tão humilde. Ninguém nasce humilde. Ninguém fica humilde assim da noite para o dia. Nós aprendemos, porque senão Jesus não tinha dito assim, aprendei de mim que sou manso e humilde. O que eu quero dizer para você é que o nosso caminho deveria ser o caminho da humildade. E humildade é eu me colocar sempre, não me colocar na posição de superior a ninguém. Se você olhar para Jesus, vamos começar a pegar sobre ele. Jesus, ele é Deus. Ele foi 100% homem, mas ele foi 100% Deus. Ele só se desvestiu da sua glória para passar um tempo aqui nessa terra, para poder abençoar a gente. Você nunca viu Jesus dando carteirada em ninguém. Se você vai olhar as palavras de Jesus, olha que coisa interessante. Jesus falava por parábolas. Ele descia um nível assim, para que as pessoas entendessem o que ele estava falando. Eu fico vendo hoje as pessoas hoje são tão orgulhosas, são tão soberbas. A pessoa vai compartilhar uma palavra muitas vezes, quer ficar te dando carteirada o tempo todo, fala que eu sei isso, que eu sou aquilo outro. E Jesus não fazia nada disso. Ele sempre descia o nível para conversar com as pessoas. Dá uma olhadinha, por exemplo, no diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Olha que coisa mais impressionante, o diálogo com aquela mulher. Jesus não chegou dando carteirada nela, no final ele se revela a ela, é coisa maravilhosa. Eu quero dizer para você o seguinte, a Bíblia está dizendo que Deus dá graça aos humildes. Então, se você hoje tem algum tipo de soberba na sua vida, de orgulho, achar que você é superior a todo mundo, a todas as pessoas, você pode chegar por causa dos seus diplomas, por exemplo, ou por causa da sua posição social, você está superior a alguém, eu quero deixar um conselho para você. Baixa a sua bola, sabe por quê? Porque a Bíblia está dizendo que Deus resiste aos soberbos. Baixa a sua bola e aprenda com Jesus a ser humilde, porque quanto mais humilde nós buscarmos ser, aprendendo com Jesus, mais graça nós vamos ter de Deus. Que Deus te abençoe. Eu te vejo no próximo devocional.